Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, signo de Virgem. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Eu vou fazer uma leitura atemporal, não é uma leitura particular, o que me exime automaticamente daquele blá 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 todo, né? É uma leitura coletiva, pego o que for para você, ok? Para você que é nova, para você que é novo no canal, aliás, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Como que funciona a minha leitura? Eu tiro 4 lâminas, dou uma preliminar sobre essas lâminas e depois eu vou clarificando. Nessa de clarificar, vão aparecendo outras informações, né, que podem sim complementar a informação preliminar, mas geralmente aparecem, né, outras coisas. Por esse motivo, é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo. Pode ser que o que você queira ouvir ou precise ouvir esteja no meio, esteja no final desse vídeo, ok? Vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. No fundo do deck, o eremita, uma galerinha de virgem aí, estava escondida, né? Ou está querendo se esconder, né? Querendo entrar num processo de solitude, de introspecção, buscar conhecimento, né? Tentar entender algumas questões, algumas coisas. Só que nós abrimos aqui, meus amores, com a lâmina do As de Copas, né? Na sequência, não muito boa, a lâmina do Três de Espadas. E eu já vou explicar o que isso quer dizer. Na sequência, o 8 de Espadas. E finalizando, a Rainha de Copas. Alguém que você pode estar lidando, né? Você pode ter forte no mapa a energia de Câncer, Escorpião ou Peixes aqui, né? O que acontece, meus amores? O As de Copas, ele sempre diz de um novo início, de alguma coisa emocional, vamos colocar assim. Pode ser boa, pode ser ruim, isso vai depender do contexto geral de cada pessoa e do desenvolvimento disso. Mas o As de Copas, ele fala de novos relacionamentos, amores incondicionais, e eu não estou me limitando, e quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento romântico, eu estou falando de relacionamento como um todo. Por exemplo, você tem um sonho de entrar numa empresa que você sempre quis trabalhar, né? E você consegue entrar nessa empresa, e isso traz uma completude emocional, vamos colocar assim, né? E pode estar encaixando aqui também. Só que na sequência nós temos o Três de Espadas, e o Três de Espadas fala de dor, traição, de alguma coisa não muito agradável. E na sequência o 8 de Espadas. Então assim, eu vejo que talvez alguns virginianos estejam entrando dentro de um processo novo, algo que você ainda não conhece, ou vão entrar, né? E por conta de algumas coisas passadas, por conta de algumas coisas que não deram muito certo, né? Algumas dores, ou talvez esteja entrando dentro dessa situação ainda com um tipo de dor, ou querendo entrar, talvez isso venha dar algum problema, porque vai gerar uma situação de autossabotagem, essas dores. E isso pode não ser muito agradável a princípio. A gente vai clarificar, inclusive eu vou fazer uma tiragem um pouco diferente aqui do que eu costumo fazer, tá? Só que assim, nós temos uma situação complicada e nós temos uma situação de autossabotagem ou de crenças limitantes, o que talvez impeçam virginianos de estarem iniciando novos processos, novas situações, ou entrar dentro de um relacionamento não acreditando mais, né? Ou tá aqui também o As de Copas, ele pode falar de algumas questões de reconciliação também, tá? Não necessariamente, mas pode, de reconciliar-se com alguém. Só que quando a gente fala, e agora sim, eu estou falando de relacionamento romântico, quando a gente fala de reconciliação, e obviamente tem que ter em mente que se o relacionamento era um relacionamento tóxico, porcaria, uma coisa fajuta, enfadonha, gente,
não precisa nem pensar duas vezes, né? Acho que não precisa nem entrar em processo de autossabotagem. Mas se a gente está falando de alguma questão que foi bacana, mas por algum motivo, né, veio a ter uma finalização e isso trouxe algum tipo de dor, talvez seja interessante ouvir a outra parte, ou essa situação pode estar espelhada. Vamos clarificar aqui essas questões, mesmo porque essa rainha de copas aqui está dizendo nada, sozinha, isolada aqui. Eu iniciei, conforme eu disse, eu vou fazer a leitura um pouco diferente aqui. Eu iniciei utilizando o tarô de Gilded, né, o Gilded Tarot. E agora eu vou utilizar o Diário de uma Bruxa, que é esse daqui, meus amores, do gatinho, bonitinho esse tarô. Tá? Na descrição do vídeo eu tenho os links desses tarôs. Se você quiser adquirir um deck de tarô, utiliza os links aqui, você ajuda o canal, não tem alteração de valor, enfim, mas você acaba ajudando o canal também. Vamos lá, tarô, vamos lá. Mais um capítulo, primeira temporada, Virgem. Só aqui no Flávio Flix vocês acham isso. Mais um capítulo da série Virgem. Vamos lá. O As de Copas, tarô. Por gentileza, o que o As de Copas tá querendo me mostrar aqui? O que o As de Copas está querendo dizer para virginianas, virginianos? Nossa, que bololô que eu fiz. O 7 de espadas. O 7 de espadas fala de enganação, o 7 de espadas fala de furto, traição. Só que dentro desse contexto, levando em consideração que nós temos o 8 de espadas aqui, a gente vai clarificar ele, esse 7 de espadas aqui pode ser sim uma autofurtividade. Ou você dentro de um processo de enganação. Não vejo aqui alguém tentando enganar, mas é como se você estivesse se enganando com relação a algumas questões, né? Principalmente com esse início, sabe? Aquele, nossa, mas será que é para mim? Será que isso daí é verdade? Quando o santo é demais, a esmola quando Só eu para dar uma dessa, virginianas, virginianos, no meu pequeno coraçãozinho. Quando o santo é demais, a esmola desconfia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Essa foi terrível, gente. Mas eu vou começar a utilizar. É que nem o água mole em pedra dura, tanto bate até que é nós, né? Ai, meu Deus, virou uma lâmina aqui, mas eu não tinha pedido, então eu não vou aceitar. Ou não virou? Virou. Eu vou deixar ela aqui no fundo. Tarô, por gentileza, o As, o 3 de espadas. O que o 3 de espadas está querendo dizer aqui para virginianos do meu pequeno coraçãozinho? Ai, meu Deus, só eu mesmo, viu? Só acha aqui no Flávio Tarô, no Flávio Flix. Rainha de espadas. Ou alguém fez um corte sem muitas explicações com relação a alguma coisa, se for uma questão de reconciliação, né? Se for uma questão de novo, né? Talvez você esteja nesse processo de enganação aqui por conta deste corte, dessa questão aqui que aconteceu e algo que foi sem explicação, ou talvez até mesmo de uma forma abrupta, né? Aconteceu do nada. Tava de boa, tava lá. De repente, né? Você foi mandado embora, ou mandado embora, né? Ou o seu par aí, do nada, chegou e falou, olha, realmente eu não quero mais, e tá tudo certo, vida que segue. Só que a dor ficou, ou você tenha feito isso com alguém. E hoje você talvez se culpa por essa questão, né? Por ter feito desta maneira. Vamos entender o 8 de espadas aqui, porque agora meio que complexou a questão aqui.
né? Porque teve um corte e um corte tipo corte rápido, Tramontina, sabe? Vamos lá. 8 de espadas. E a gente faz... Ah, meu Deus do céu. Pra acabar com o pique do Goiás. O 4 de ouros, gente. Ele caiu virado. Nossa, até ralei. 4 de ouros. Que fala de uma situação de apego. Por isso a autossabotagem. Estar apegado a alguma crença limitante, alguma coisa que aconteceu, a essa dor do corte, a essa situação complicada, né? Talvez aqui a Rainha de Copas falando dessa questão que estava, uma questão de boa, não teve uma... A Rainha de Copas, ela sabe falar, ela sabe ouvir, só que temos a Rainha de Espadas, que ela às vezes não é tão assim, né? Então talvez você estivesse lá de boa, não estivesse esperando absolutamente nada e simplesmente recebeu do nada o comunicado com relação a isso, né? Vamos lá, Rainha de Copas. O que a Rainha de Copas está falando aqui para virginianas, virginianos? Nossa, tá meio úmido, tá? Ontem deixei ele sobre o luar, né? Eu acho que meio que pegou a umidade do sereno aqui. 5 de pentáculos. Alguém deixou você numa situação. Podemos estar falando sim, e eu não estou falando necessariamente de uma mulher, não se apegue a gênero, né? Alguém da energia de Câncer, Escorpião ou Peixes, ou talvez você tenha, né? E não necessariamente. Gente, quando a gente fala de energia, e por isso que eu não sou muito fã de falar, é porque a pessoa já associa ao signo solar. Ao principal signo, né? Aquele que você pergunta, qual é o seu signo? A pessoa fala, Câncer, né? Só que é o seguinte, nós temos Lua, nós temos Vênus, nós temos ascendente, nós temos descendente, que fala forte também, né? As pessoas não ligam. Então essa pessoa pode ter forte. O que é forte? É ter essa característica de Câncer, Escorpião ou Peixes. Flávio, qual que é a característica, gente? Pô, dá uma gugada aí. Características de Câncer, características de Escorpião, características de Peixe. E aí você acha, né? Enfim. E alguém foi abandonado, alguém foi deixado aqui sem grana, alguém foi deixado aqui, talvez um processo de enfermidade, alguém pode ter sido, aqui não é que pode, né? Teve uma situação de realmente abandono, a pessoa um corte do nada e simplesmente sumiu. E agora essa pessoa ela não consegue, né, iniciar novas situações, porque tudo gera um medo, tudo lembra, né? Tudo faz lembrar essas questões. Vamos entender aqui, eu vou utilizar outro tarô aqui, vou utilizar o de Rider-Waite, pra gente falei que ia ser diferente aqui, né? Lembrando, meus amores, que eu quero agradecer você que curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu. Muito obrigado. Já somos 50 mil inscritos, você faz parte dessa história e eu vou agradecer em todos os vídeos. Tá bom, meu amor? Se você não é inscrita, se você não é inscrito, é muito mais que bem-vinda, é muito mais que bem-vindo. Ativa o sininho das notificações, tá bom? Para não perder nenhum capítulo, né, da série Virgem, primeira temporada, só aqui no Flávio Flix. Vamos lá, eu vou fazer esse esqueminha. Deixa mais leve também, né, meus amores? Fica aquela coisa tão pesada. Eu não sei por que a galera acha que leitura de tarô tem que ter aquele peso. Aqui o negócio tá complicado. Sabe? Por que eu levo leve? Por que eu levo leve? Porque enquanto há vida, há jeito de resolver. Só por causa disso. E eu sou a prova viva de que isso é verdade. 7 de espadas. Lembrando que para quem quiser leituras particulares, meu contato está na descrição do vídeo, bem como as minhas redes
sociais, 7 de ouros, lógico, né? Seria mais do que óbvio aqui. Porque algo é oferecido. Então vamos colocar aqui, virginianos do meu pequeno coraçãozinho. Minha princesa, meu princeso. O universo chega e fala, virginiana tá ali, tristinho, pô, passou. Vou, né, dar alguma coisa bacana aqui para ele. Ou para ela. E aí, né, por conta de tudo que aconteceu, você entra dentro deste processo. 7 de ouros. Ou 7 de espadas, que aqui é uma autofurtividade, é o famoso que eu falei no início do vídeo, né? Quando o santo é demais, a esmola desconfia. Por quê? Porque alguma coisa bacana às vezes entra na sua vida. Ou às vezes nem entra porque você não deixa, por conta dessa autofurtividade, dessa autossabotagem, o seu padrão vibracional está aqui, e o que tem que entrar para a sua vida está aqui, né? E aí você chega e fala assim, nada acontece comigo. Mas por quê? Porque está nessa vibração complicada. E aí vem o 7 de ouros aqui e fala, pô, né? De repente a coisa acontece e você fala assim, não, mas eu estou bem assim, eu estou de boa, não vou me envolver, não vou fazer nada, porque agora que eu estou conseguindo melhorar. E aí fica nessa dúvida, e aí fica nesse processo, será que eu vou, será que eu não vou, será que, talvez por isso também no início do jogo, o eremita tenha saído no fundo do deck, né? Porque talvez esse as de copas chegue em um momento em que você está em um processo de solitude, que você está se conhecendo, e você não se sente pronta ou pronto para iniciar algo novo, seja ele qual for. Pode ser até uma viagem, uma nova vida em um outro lugar, um outro país, um outro planeta, uma outra galáxia, enfim, whatever. Né? E aí você entra dentro desse processo. Rainha de copas, ou a rainha de espadas, tarô. Essa pessoa que fez o corte. Qual foi a dela aqui? Qual foi a dela? O que aconteceu? Às vezes a gente não entende algumas coisas, né, meus amores? O enforcado. Processo de estagnação aqui. Talvez essa pessoa ou essa situação que fez o corte, quando eu falo pessoa ou situação, posso estar falando, por exemplo, né, dar um exemplo de uma empresa, que você estava de boa, estava tudo tranquilo, de repente, do nada, você recebeu o comunicado que ia ser desligado ou desligado da empresa, né? Ou você ia começar uma nova vida num outro lugar e estava tudo certo e de repente você recebeu, não vai dar para você ir, sabe? Ou uma pessoa mesmo. Eu vejo que essa pessoa, ela está em um processo, ou essa situação está em um processo de estagnação. Talvez, se for uma questão de reconciliação, essa pessoa esteja pensando sim no que foi feito, né? Isso agora eu estou falando de relacionamento. Essa pessoa esteja pensando no que foi feito, aqui analisando se deve novamente entrar em contato com você ou não. Não tem uma questão de contato aqui. Mas essa questão, se for uma pessoa, ela sabe como ela deixou você. Ela sabe o que ela fez. Ela tem noção disso, né? Só que essa pessoa está num processo de estagnação, essa pessoa não foi para frente, se for uma pessoa, obviamente. Se for uma questão, outra situação, uma empresa, alguma coisa, eu vejo que também tem esse processo de paradeira aqui. Mas se for uma questão de, por exemplo, uma empresa, é que foi feito um corte por conta de uma estagnação que estava havendo dentro do contexto da empresa. E eu estou falando tudo isso porque são muitas energias e eu tenho que falar, né, para muitas pessoas, né? O 4 de pentáculos, tarô, esse apego com relação a essas questões. Tem uma situação aqui gente,
de uma enganação, um furto com relação a algum tipo de herança. Aqui, alguém que foi ingênuo, deixou na mão de alguém e essa pessoa ela enganou, e deixou a outra pessoa bem mal, ou deixou você bem mal mesmo, sim, numa escassez, ou pode estar espelhado, ou pode ter sido você. E eu tenho que falar, é o que está mostrando aqui, né? Aí vai ter um monte de gente que vai falar, não fui eu, foi fulano. Gente, ninguém está acusando ninguém aqui, eu só estou falando as coisas aqui. E eu não estou julgando absolutamente nada também. Quem sou eu na fila da padoca para ficar julgando alguém, né? Vamos lá. 8 de copas, em cima do 4. Primeiro, aqui está falando, se for uma questão de apego que esteja causando essa situação de autossabotagem, aqui tem uma energia de afastamento com relação a isso, tá? Ou você se afastando, entendendo essa situação de apego e saindo fora dessas questões sentimentais, ou, né, você precisando fazer essa movimentação. Desapegar de algumas coisas que estão aqui te trazendo processo de autossabotagem, tá? Pode ser alguém que era muito apegado, que tinha uma questão de apego também aqui. Alguém que aqui já tem uma situação de alguém que precisou se afastar por conta de alguma coisa que, por exemplo, se afastou para iniciar um outro projeto, ou fazer alguma outra coisa e acabou não dando certo. Não tem um arrependimento, mas é como se alguma coisa não tivesse dado certo aqui. 5 de pentáculos, Tarô. O que o 5 de pentáculos está falando? Por gentileza. 5 de pentáculos fala de situação de saúde também complicada. Tentou virar o cavaleiro de espadas. 5 de pentáculos. 3 de espadas novamente. 2, 3 de espadas. Nossa senhora, gente. Olha, de verdade, gente. Olha, se foi alguém que fez isso aí com você, eu entendo que essa pessoa, deixou numa situação muito complicada. Agora, se foi você que fez isso com alguém, pelo menos, né, faça uma oração para essa pessoa. Porque essa pessoa está num processo de dor muito grande, muito complicado. Tarô, por gentileza, fala para mim aqui se tem o desfecho aqui, se tem uma solução com relação a todas essas questões. Vamos lá, vamos por setor aqui, né? Fala para mim desse rainha de copas, 5 de espadas, 5 de pentáculos e 3 de espadas. Tem um desfecho? Qual o desfecho? Se tem um desfecho positivo, me mostra. Mostra aqui para virginianas, por gentileza. A sacerdotisa. Conhecimento, coisas ocultas. Talvez seja, né, você buscando a espiritualidade de uma forma um pouco mais ampla. Sacerdotisa. É, exatamente isso. Ah, Flávio, é tão clichê, né, gente? Infelizmente é. Mas assim, quem mais, né? A sacerdotisa e a estrela. A estrela em cima dos 5 de ouros fala de cura para questões de enfermidade, escassez, escassez emocional, abandono. Então eu vejo que aqui tem uma energia de mudança para esse 5 de pentáculos clarificado por esse 3 de espadas. Porém, é como se você tivesse que buscar a espiritualidade ou buscar esse entendimento. Dar o primeiro passo, fazer a movimentação, porque tem a cura. Você quer sair dessa dor, você quer sair desse esquema? Procura a espiritualidade, pede para a espiritualidade te ajudar. Mas quando você pedir, você autoriza que ela te ajude. Não é só pedir, não adianta.
Pedir para a espiritualidade ajudar é a mesma coisa que você chamar um encanador para sua casa, porque você está com problema de encanamento e quando ele bate na sua porta, você não deixa ele entrar. Você tem que autorizar a espiritualidade. Estou te pedindo ajuda e eu estou autorizando vocês a me ajudarem. Espiritualidade de luz. Eu autorizo entrarem na minha casa, na minha vida. E aquela música lá, entra na minha casa, entra na minha vida, ela é verdadeira, porque ele autoriza ali. Eu não vou considerar porque eu não pedi. Tarô, por gentileza. Vou ter que considerar. 8 de espadas, 4 de ouros, 8 de copas. O imperador tinha saído a lâmina do hierofante. O hierofante fala de contratos, fala de relacionamentos, né? Se for aquela questão de herança, dá uma olhada, porque pode ser que tenha possibilidade. Fala de liderança e se autoliderar. O imperador, gente, o imperador é imperador. Não preciso falar muito. O cara é o cara, né? Se ele não está no lado sombra dele, ele consegue tomar todas as decisões, ele consegue resolver todos os problemas, principalmente de maneira estratégica. Então talvez você tenha que vestir essa energia do imperador. Mas eu não consigo, você consegue. Você consegue. Entre nessa energia do imperador, seja justo com você, haja com estratégia com relação às coisas que estão acontecendo, vai buscar ajuda com relação à autossabotagem, crenças limitantes. Flávio, é uma questão material, de herança, de isso, de aquilo. Vai buscar ajuda, vai atrás. Age, tem que agir. O imperador não fica parado. Se tem uma guerra, ele vai para a guerra. Ele não é o cara que fica atrás da tropa, ele é o líder. Aqui temos 2 lâminas de liderança. Tá bom, meus amores? Espero poder ter ajudado aqui de alguma forma. Se eu ajudei, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Semana que vem temos mais um capítulo da série Virgem aqui no Flávio Tarô, Flávio Flix, tá joia? Um beijo para você, toda quarta-feira, Virgem e Gêmeos aqui no canal. Uma ótima semana, que Deus te abençoe e que você consiga resolver todas essas questões aqui o mais breve possível, ok? Tchau, tchau, até quarta que vem.